Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar o nosso mini curso sobre a Lei Complementar 407, uma lei específica, uma lei que trata sobre a organização e o estatuto da Polícia Judiciária Civil. O professor utilizou a estratégia de gravar capítulo a capítulo, para quê? Para melhor potenciar, para ficar mais fácil a sua organização, para vocês facilitar o estudo. Por exemplo, assim, cara, você está lá, você tem, lógico, você faz seu planejamento, você tem a sua carga horária de estudos, tudo, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Cara, se você começa um capítulo, você termina esse capítulo. Não fique com esse capítulo na metade para começar outro dia. Então, você já faz o quê? Você vai particionar, isso ajuda bastante. Vamos lá, vamos para a aula, cara. É o seguinte, agora é o capítulo 4º, né? Muito importante o capítulo 4º, porque nós vamos começar a entrar agora em outros tipos de assunto. Lembrando que esta lei trata da organização da Polícia Judiciária Civil, que é praticamente tratada no título 1º, no título 2º e no título 3º. Esses 3 títulos já foram gravados, já estão à sua disposição. Agora, do 13º, desculpa, do 4º, capítulo 4º até o 13º, nós vamos tratar especificamente do Estatuto da Polícia Judiciária Civil. E o último capítulo, 14º, são disposições finais e transitórias. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, vamos para o título 4º. O título 4º, ele vai falar do regime jurídico dos servidores. Professor, regime jurídico dos servidores. O que significa dizer regime jurídico dos servidores? Está falando o seguinte, qual que é o vínculo do servidor, né? Todo trabalhador, tá, tem 2 vínculos, né? Ou ele vai ser CLT, tá certo? Ou ele vai ser estatutário. Professor, agora está fazendo sentido, isso mesmo. Então, agora a gente vai começar a falar aí do estatutário, ou seja, o policial civil, tá certo? A carreira de policial civil, ela vai ser o quê? Estatutária. Bacana? Então vamos lá, ó. Vamos falar da carreira de policial, quadro administrativo, das atribuições do cargo, e da hierarquia e da disciplina, né? Cara, papo sério com você. Esse capítulo 4 aqui da hierarquia e da disciplina, você tem que estar super antenado, você tem que estar super disposto, tá certo? Super motivado, porque é muito importante. Olha só, você vai fazer concurso para quê? Para polícia, cara. Polícia é uma atividade complexa. Polícia, toda a polícia, tanto a militar quanto a polícia civil e o exército também, existe o quê, gente? Existe o princípio da hierarquia e da disciplina, que ela é exercido e cobrado. Tá? Muito importante isso, para manter a ordem e o funcionamento, né? Depois a gente vai explicar bastante sobre isso. Vamos lá. Título 1º, da carreira policial, né? Da carreira policial. Artigo 107. Tá? Artigo 107. A carreira policial civil é estruturada com os seguintes cargos. Tá? Lá do direito administrativo agora. Gente, preste atenção. Toda a carreira, tá? Toda carreira não é cargo, tá? Toda carreira é formada por quê? Por cargos, né? Por cargos, né? Professor, existe cargo sem carreira? Sim, existe cargo sem carreira. O cargo sem carreira é aquele chamado de cargo único, tá? O jeito que você entra, você sai desse cargo no advento da vacância. Já a carreira, né, para caracterizar a carreira, a gente vai explicar isso, né? Existe o quê? A movimentação na respectiva carreira, tá? Então é o seguinte, isso aqui é a estrutura básica, por exemplo, né? A, B, C, especial. Vou tirar esse outro aqui para confundir. Isso aqui então é a estrutura básica, tá certo? Ó. Então você entra sempre aqui, ó. Tá? E você vai se movimentando. Ó. O objetivo do cara é sempre chegar aqui na última classe e no último nível. Isso é a carreira. Isso é uma característica da carreira. E claro que cada movimentação dessa você vai ganhar um dinheirinho a mais. Você vai ser recompensado por isso, porque você vai ter um esforço extra, você vai merecer. E essas regras de movimentação a gente vai trabalhar, né, neste curso, tem um capítulo específico sobre isso, mais para frente um pouquinho. Bacana? Então vamos lá. Toda carreira
tem o quê? Cargos, tá? Tem cargos, né? Tem carreira que tem apenas um cargo e tem carreira que tem vários cargos. Por exemplo, a carreira de policial civil são 3 cargos existentes, tá? Nós temos 3 cargos existentes. Temos o cargo de delegado, temos o cargo de investigador e o cargo de escrivão de polícia, tá? Vamos lá, né? Então é o seguinte, quais são os cargos da carreira de policial? Eu sei que vocês já sabem disso, mas agora eu vou acrescentar um elemento novo para a nossa interpretação. Autoridade policial é o cargo de delegado de polícia, ou seja, o delegado de polícia é a autoridade policial. Auxiliar da autoridade policial é o escrivão de polícia. E o terceiro e último cargo da carreira de policial civil é o agente da autoridade policial, que é composto pelo cargo de investigador de polícia. Bacana? Então, vocês têm que ficar super atentos ao seguinte, você é concurseiro, cara. O examinador, ele tenta te pegar de todas as formas. Vem comigo aqui, ó. Toda vez que o cara falar em auxiliar, automaticamente você tem a obrigação de vincular a palavra auxiliar para o cargo de escrivão. Toda vez que o cara falar agente, ele está se referindo a quem? Ao investigador de polícia. Tá? Olha só, minutos atrás eu falei para vocês sobre o princípio da disciplina e da hierarquia, ou seja, para manter a polícia funcionando em pleno vapor, tá? De acordo com as regras, tem que ter o quê? Uma rígida disciplina e hierarquia. Olha só, hierarquia. Então, hierarquia, o que é hierarquia? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma linha de comando, tá certo? Quem que está na linha de comando da carreira policial? O artiguinho 107 já diz isso claramente, ó. Autoridade de polícia, autoridade policial. Quem que é a autoridade policial? É o delegado de polícia. Pronto, acabou, tá aí, né? Auxiliar da autoridade policial. Eu não sou professor de português, mas o verbo auxiliar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem auxilia, auxilia em alguma coisa a alguém. Tá certo? Então é o seguinte, ele vai auxiliar alguma coisa. O que vai ser alguma coisa? Atos processuais. A quem? A autoridade policial. Pronto, já vinculou aqui o princípio da hierarquia, cara. A hierarquia está claro aqui, né? O agente da autoridade, agente, né? Ou seja, agente da autoridade policial, o investigador de polícia. Então está aqui claro para vocês. Bacana? Fechou? 10. Artiguinho 108 do Estatuto. Os cargos da Polícia Judiciária Civil são organizados em série de classes, né? A gente já viu isso lá atrás. Tá certo? Série de classes, tá? Então, as séries de classes são as classes, ok? Com atribuições e responsabilidades funcionais. Gente, todo cargo para existir, atenção, todos os cargos, isso não só no estatuto, mas todos eles, tá? Para serem criados. Primeira coisa, todo cargo ele é criado por lei, tá? Não tem cargo que não seja criado por lei. É a manifestação do poder público, né, do poder legislativo representando o povo. É o seguinte, eu vou criar um cargo para servir quem? O povo, tá? Para servir o povo. Então vai ter descrito o quê? As suas atribuições, né? Atribuições, ó, deveres, responsabilidades, tá? Direitos, né? Tá aí, tá lá. Tudo isso aqui para o quê? Para servir o povo. Então tem escrito, então, todo cargo tem, ó, atribuições. E onde que estão escritos aqui? Na criação do cargo e, claro, no estatuto que vai definir. E nós iremos aí, tá? Nós iremos aí trabalhar sobre isso nesta aula. Bacana? Não tem muita coisa para falar aqui. Agora, 109 tem. Vem comigo aqui, tá? A carreira policial é escalonada em cargos de natureza policial civil. Tudo bem, porque a natureza da complexidade da carreira policial civil, então a carreira tem que seguir o quê? Um padrão para atender, para fazer cumprir, para dar conta dessa complexidade, Bacana. Vamos lá. De provimento efetivo, cara. Este sujeito aqui é importante. Ou seja, para o provimento dos cargos da Polícia Civil, que são os cargos, atenção, de delegado de polícia, agente e delegado, investigador e escrivão, tem que ser de provimento efetivo. Qual que é o recado disso?
O recado disso é muito simples, cara, que é através de concurso público. Ó, concurso, através de concurso. Está aí. Ô, professor, eu tenho 10 cargos vagos de delegado de polícia, eu vou nomear. Eu vou fazer uma nomeação, tá certo? É uma nomeação como fosse de cargo comissionado. Não pode, gente. São cargos de provimento efetivo. Tá? Provimento efetivo. Ok, tá aí. 2. E. Olha essa palavrinha aqui, ó. E. Tá? E. Exercício privativo de seus titulares. Exercício privativo de seus titulares. Significa dizer, tá certo? Significa dizer que não se aplica o disposto no artiguinho 37, salvo engano, inciso 11 da Constituição Federal. Não se aplica o artiguinho 37, inciso 11 da Constituição Federal. Salvo engano, porque pode ser o 11, pode ser o 10. 10 não é, é o 11 mesmo, cara. É o 11, né? Deve ser o 11 mesmo, cara, tá? É o seguinte, o que diz esse incisozinho? Da contratação temporária, ou seja, ele fala o seguinte, esse dispositivo constitucional, é permitido a administração pública por tempo determinado, tá? Determinado, parou. O cargo efetivo é uma nomeação por tempo determinado ou indeterminado. Provimento efetivo, ele é provimento indeterminado. Contrato temporário é por prazo determinado. Tá? Constituição, por prazo determinado, para atender de forma excepcional, urgente, tá? Situações específicas, a contratação temporária por tempo de serviço, né? Desculpa, normalmente 2 anos. Professor, como colocar isso na prática? Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos supor, isso aqui é o exemplo, isso aqui não é a realidade nossa. Nós temos 3.000 cargos de investigador criados por lei. 3.000 cargos. Dos 3.000 cargos, apenas 300 cargos estão ocupados. Então, nós temos quantas vagas? 2.700 vagas. Professor, somente com 300 investigadores, nós não conseguimos tocar a polícia, professor. É impossível. O crime vai estar aí na rua, nós não vamos conseguir combater o crime. Então, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer um contrato, um processo seletivo simplificado e vamos contratar 2.700 policiais civis com um contrato temporário para atender excepcional necessidade aí temporária. Pode? Não pode. O Estatuto bloqueou. Olha só, lá na década de 80, cara, papo sério com vocês, lá na década de 80, muitos investigadores, até delegados de polícia, né? As pessoas, elas eram... tinha contrato temporário, tá? Existia esse provimento, por quê? Porque não existia a obrigatoriedade do concurso público da Constituição de 88. Tá? Então é o seguinte, esse dispositivo diz isso, bacana, fechou? Isso aqui você só aprende aqui, cara, só aprende para o cara que conhece, quem já militou na área, senão não consegue interpretar, ter essas percepções, né? Vamos lá. Constituída em série de classes encimadas pela especial. Gente, nós já falamos, os 3 cargos vão ser estruturados por classes encimadas, ou seja, qual que é a maior classe? Vai ser a classe especial, ó, encimadas pela especial. Aí nós temos aqui, tá certo? Os cargos, aí, olha só. Primeiro, né? Para os cargos de escrivão e investigador de polícia, encimadas, qual que é a maior classe? Especial. Aí quais são as classes? Ó, A, B, C e A. Encimadas, entendeu? Então vocês têm que saber esse cara aí, fechou? Vamos lá, cargo de delegado de polícia. Aí nós temos aqui outra classe, ó, o cara entra pela substituto, tá certo? Ele tem classe A, B, C, encimadas pela especial, ou seja, qual que é o topo, né? Então tá aqui para vocês essa disposição aqui. Parágrafo único muito importante. Ele fala do ingresso. Ingresso tem quantos cargos? 3, né? O ingresso na carreira da Judiciária Civil far-se-á nas classes iniciais das carreiras policiais em estágio probatório de 3 anos. Ou seja,
Atenção, qual que vai ser a classe inicial de delegado de polícia? Substituto. Classe de delegado, ele vai ser na classe de substituto. Depois do estágio probatório, A, B, C e depois a especial. Bacana. Investigador e escrivão, qual que é a classe inicial? Classe A. Pronto, fechou, né? Artiguinho 110. A autoridade policial é o delegado de polícia. Nós já sabemos disso. Investido por lei, tem a seu cargo a direção das atividades da Polícia Judiciária Civil. Está aí. Está falando, tem a direção. Hierarquia e disciplina. Disciplina, hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, tem uma linha clara de comando. E quem está no topo dessa hierarquia é o delegado de polícia. Na aula anterior, que nós estudamos as competências das unidades, nós percebemos o seguinte: todos os principais cargos, todos os cargos de diretoria da Polícia Judiciária Civil são destinados para provimento exclusivo de quem? De delegado de polícia. Por quê, professor? Porque o cara é a autoridade da carreira, direção das atividades de polícia civil. Então tá aí para vocês, né? Isso vocês têm que saberem aí, tá? Vamos lá. Artiguinho 111, né? Vai falar das atribuições maiores aí. Então, delegado de polícia, direção das atividades. Aí vem aqui, agentes, estamos falando de quem? Investigador. Auxiliares, estamos falando de quem? De escrivão, né? Da autoridade são, respectivamente, os policiais encarregados pela prática de atos investigatórios. Gente, então o escrivão, agentes, encarregados pela prática de atos investigatórios. Prática de atos investigatórios. Destinado para quem? Os agentes. Auxiliares da formação de inquéritos policiais e processos administrativos disciplinares, cara. Olha aí, né? Olha só. Bacana? Olha aí. Cara, papo reto para vocês, cara. Esse tal aqui, formação de inquérito policial. Formação, né? E procedimento administrativo é coisa pra caramba, hein? Para prevenir ou reprimir infrações penais sob a direção da autoridade policial. Deixa bem claro aqui a linha da hierarquia, né? Você percebe isso claramente, né? A linha da hierarquia, todo esse estatuto aqui. Então, isso aqui nós estamos definindo o quê? Todo o estatuto, a definição da hierarquia, quem manda nessa carreira, quem manda na Polícia Judiciária Civil, né? Professor, e aquela parte da disciplina, né? Cara, na parte da disciplina, nós vamos estudar aí daqui umas 6, 7 aulas aí, é o seguinte: a parte da disciplina, o estatuto vai definir aí as proibições, os deveres, tá certo? As proibições, os deveres, as penalidades. E, cara, eu vou falar uma coisa para você, são centenas de comportamentos aí que são reprimidos. Há centenas de comportamentos que são reprimidos pela polícia. Se você tiver alguma conduta, algum comportamento que esteja previsto aí no estatuto, você vai ser severamente punido. Por que isso? Para atendimento do princípio da disciplina. Esses aqui é para a hierarquia. Está claro, né? Está claro. Vamos lá. Próximo capítulo. Do quadro administrativo da Polícia Judiciária Civil. Professor, eu pensei que na polícia era só delegado, investigador e escrivão. Não. Também há a carreira administrativa. Vem comigo aqui. As funções de atividades meio é o quê? Administrativa, consistentes no apoio logística e outras de natureza não policial. Natureza policial só pode ser exercida por quem? Natureza policial só pode ser exercida por delegado, investigador e escrivão. Serão exercidas por servidores do quadro administrativo de provimento efetivo. Então está aqui para vocês, quadro. E qual que é a carreira destinada? A carreira que nós temos aqui é a carreira chamada técnico, a carreira de desenvolvimento econômico social. Tá? Esse cargo, técnico de desenvolvimento econômico social, é uma carreira de Estado, tá certo? Que tem provimento na segurança pública, tem provimento também na Secretaria de Saúde, tem provimento em outras secretarias de Estado, tá? Vamos lá. O quadro administrativo da Polícia Judiciária Civil é estruturado conforme os seguintes cargos. Técnico, nota aí,
nível superior, tá? Agente, anota aí, nível médio. E auxiliar, nível fundamental. Então, tem essa carreira para a carreira dar suporte às atividades da Polícia Civil, né? Continuando, vamos lá. Atribuições dos cargos, né? Gente, todo cargo tem o quê? Tem as suas atribuições, tá? Todo cargo tem as suas atribuições. E nós vamos falar, o que é atribuição? É a missão, o dever do cara fazer. O cara ocupa esse cargo para fazer cumprir essas atribuições. Porque essas atribuições são serviços necessários que a sociedade precisa receber. Então, quem que está habilitado para executar esses serviços necessários para a sociedade receber? E o que acontece, gente? Existe, cara, atribuição e competência. Competência significa atribuição e competência, né? Tá certo? Atribuição é o cargo e competência vai ser do agente, tá? Do agente, as competências, né? As competências e atribuições, né? Existe muito disso, cara. Todo cargo tem que guardar suas competências e não deixar o outro fazer aquilo que é seu, tá certo? Vamos lá. São atribuições privativas de delegado de polícia. Ou seja, só o delegado de polícia pode executar essas seguintes atribuições aqui. Primeiro, dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar, controlar as atividades administrativas, logísticas, operacionais da unidade de sua direção. Bacana. Cumprir e fazer cumprir no âmbito da sua competência as funções institucionais de polícia judiciária civil. Terceiro, privativa de delegado. Só delegado que pode instaurar e presidir inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos policiais administrativos e disciplinares no âmbito de sua competência, cara. Papo reto, cara. Pega o marca-texto, marca aqui, instaurar e presidir inquéritos policiais, né? Cara, uma atribuição única do delegado de polícia. 4. Planejar, dirigir e coordenar, com base na estatística policial, as operações no combate efetivo à criminalidade, a área de sua competência. Bacana. Exercer os poderes discricionários, né? Lá na aula lá de atos administrativos e de poderes, né? O que é um poder discricionário? É aquele que você tem uma conveniência, oportunidade, uma margem para você decidir, não é vinculados, né? E o concurso público, o que acontece? O cara ele vai trocar um pouquinho. Se o cara fosse fazer uma questão, ele ia trocar a palavra discricionários por vinculados. Está errado, então você tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Vamos lá. Exercer os poderes discricionários, ou seja, tem certa liberdade, né, de atuação, afetos à Polícia Judiciária Civil, que tenham como objetivo proteger os direitos inerentes à pessoa humana e resguardar a segurança pública. Sexto, praticar todos os atos de Polícia Judiciária Civil na esfera de sua competência, visando a diminuição da criminalidade e da violência. 7. Promover diligências, requisitar informações e documentos às entidades públicas e privadas necessários à instrução do inquérito policial ou a outros procedimentos decorrentes às funções institucionais da Polícia Judiciária Civil. 8. Requisitar a realização de exames periciais e complementares destinados a colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência de infrações penais. 9. Requisitar serviços e técnicos especializados de órgãos públicos, de concessionárias e permissionários do serviço público. 10. Representar a autoridade judiciária competente. Aqui é o seguinte, representar a autoridade judiciária. Não é autoridade policial. Professor, a autoridade judiciária é quem, professor? A autoridade judiciária nada mais é do que o juiz, né? Então, representar a autoridade judiciária competente pela decretação de prisão e medidas cautelares, pela concessão de mandados de busca e apreensão. Ou seja, o delegado, no exercício da sua função, presidente do inquérito policial, o cara é o seguinte, cara, o cara precisa de uma busca e apreensão para o quê? Para a constituição de provas. Então, ele vai fazer um pedido, tá? Ele vai fazer um pedido à autoridade judiciária. Quem que é?
é o juiz, ou seja, ele tem uma limitação de atuação, né? E, finalmente, exercer outras funções definidas em lei ou em regulamento, tá? Ou em regulamento. Então, está aqui para vocês. Essas são as atribuições de quem? Do delegado de polícia. Professor, e aí? É leitura, cara. Então, você tem que fazer a leitura, não tem jeito, tá? Tanto é que a leitura, que eu vou deixar para vocês aí uma tarefinha, que é o seguinte, ó. Faz dever de casa, ó. Ler quais são as atribuições do escrivão de polícia no artigo 115. Então, vocês aí têm que fazer essa leitura. Artigo 116, mesma coisa, tá? Então, vocês têm que aí ler todos os incisos dessas atribuições do investigador de polícia também. É só leitura. Eu não vou colocar aqui, porque no vídeo vai ficar maçante, vai ficar fazendo essa leitura aí, não vai agregar muito valor. Então, vocês têm que fazer essa leitura. Artigo 117, tem aqui as atribuições do cargo do cara que é o técnico de desenvolvimento econômico e social. O artigo 118, tá certo? O agente de desenvolvimento econômico e social também. Tem o agente a nível médio e do auxiliar também nós temos aí as suas atribuições previstas no estatuto. Bacana? Vamos lá. Último capítulo da aula de hoje, tá? Um capítulo muito importante, um capítulo aí que é uma característica única para a carreira policial, que é da hierarquia e da disciplina. Nós já falamos muito sobre a hierarquia. O que é hierarquia? A hierarquia é a estrutura de comando. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nós vimos até nesse exato momento, presente no Estatuto, uma rígida hierarquia. Em vários momentos diz, quem que está no comando da Polícia Judiciária Civil são os delegados de polícia. Bacana, 10. Tá? Então, vocês têm que ter essa. A parte da disciplina a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que são as proibições, os deveres, as penalidades, as responsabilidades. Vem comigo aqui. A função policial, fundamento-se na hierarquia e na disciplina. Então, tá aí. Ah, professor, eu não gosto de obedecer ordens. Cara, cai fora da polícia. Some daí. É um princípio da polícia, inclusive. Eu já expliquei para vocês lá no começo, no título 1. Hierarquia e disciplina são características inerentes à carreira policial, e isso aqui aplica-se também na polícia militar e no exército e no corpo de bombeiros, cara. Ó, hierarquia e disciplina, tá? Sendo incompatível com qualquer outra função. Tá aí. O cara é policial, ou seja, o legislador deseja que você seja polícia, tá? Policial. Você não pode fazer nada. Nada. Exceto, está aqui, nos casos previstos em lei. Esse exceto aqui é aqueles casos que você pode estar acumulando. Aqui tem, em especial, né, aquele cargo lá de professor, do magistério, poder de cátedra, consagrado pela Constituição Federal. Tá? Ó, qualquer outra função, ou seja, o legislador quer que você seja policial. Ah, professor, o cara faz... Eu conheço um polícia, professor, que faz segurança. Cai fora. O cara exerce segurança, ele não pode fazer segurança particular de ninguém, cara. É incompatível essa função. Professor, e aí? E aí, se pegar disciplina rígida, o cara vai ser penalizado, vai responder processo. Ele vai ser penalizado, com certeza. Bacana? Então, está aí o artigo 120. Agora, vamos para o parágrafo único do 120, muito importante. Vai definir as características e a complexidade da carreira policial. Então, preste atenção, vem comigo aqui. A função policial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança. Gente, condições adversas de segurança significa o quê? Ó, com risco de vida. É uma atividade de risco. Ó, é uma atividade de risco a carreira policial. Tá, está claro, condições adversas de segurança. Ou seja, a sua vida vai ser colocada em risco. Por isso que tem que ter um tratamento diferenciado. Tá? Diferenciado. Por exemplo, né, eu era gestor governamental do Estado do Mato Grosso. A minha atividade não era uma atividade de risco, principalmente risco de vida. Eu ia lá, batia o ponto, fazia minhas atribuições, ó, ia para casa, pronto, acabou. Né? Aqui não. Isso é atividade policial.
Essa característica aqui que vai dar elementos únicos para a carreira policial e, claro, que tem que ser tratado de forma aí diferente, né? Risco de vida, com certeza. Plantões noturnos, olha aí, plantões noturnos. Então o cara vai trabalhar à noite, ele vai ter que saber disso. E chamadas a qualquer hora, tá? Desde que justificada a necessidade. Olha aí, o legislador foi sábio. Você pode se chamar toco, mas desde que justificada a necessidade. Inclusive com a realização de diligências policiais em todo o estado de Mato Grosso ou fora dele. Então nós temos aí, tá, esse dispositivo aí para vocês aí. Bacana? Então está aqui para vocês. Esse parágrafo único, muito importante, porque esse parágrafo único vai diferenciar a carreira de policial civil, cara, das outras carreiras também. Ok? 10. Pô, passou rápido, hein, cara? Terminamos aí o nosso título 4 da lei. Pode ter certeza, cara, papo sério com vocês. Se vocês assistirem nessas aulas, vocês ficarão muito competitivos e vão acertar todas as questões de prova. Pode ter certeza disso. Vem comigo. Encerramento. Empreendedor, sucesso. Concurseiro é um cara de sucesso também. Os empreendedores falham, em média, 3,8 vezes antes do sucesso final. O que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência. Aplica-se isso também na nossa vida de concurseiro, cara. Rapaz, é difícil. Rapaz, olha, eu tenho uns caras que falam que passaram no primeiro concurso, mas eu não acredito nisso, cara, sabe? Eu não acredito, cara, porque concurso é muito competitivo, você tem que treinar, você tem que praticar, você tem que ter persistência. O pessoal fala, professor, quem que passa em concurso público? Eu sempre falo, na lata, aqueles que nunca desistem. Ah, professor, por quê? Eu estou fazendo concurso, fui reprovado. Estudei para valer, professor, decepção, reprovei. Calma, respira, tira uma semana de férias, respire, coloca as coisas as coisas nos lugares. Se você continuar, cara, você já vai estar na frente de milhares de pessoas, porque você vai partir do outro ponto. Bacana? Forte abraço, fui, tchau. Clique like.